pessoal, vamos para mais um português sem enrolação. Nós estamos aqui hoje na parte 3. Bem, se você perdeu aí a parte 1 e a parte 2, vai aparecer no iCard desse vídeo e também no final desse vídeo também vai aparecer lá os 2 vídeos que você perdeu, viu? Você não pode ficar perdendo esse tipo de vídeo não, meu amigo. Vamos, porque o projeto em 2023 é você passar no concurso público. Isso mesmo, quero ver você tomar posse, hein? Eu sou Lígia Costa e sou professora de língua portuguesa, sou pedagoga e psicopedagoga. E o meu interesse é que você possa entender essa língua que para alguns é muito difícil, muito complicado, mas que eu prometo vou te ensinar de um jeito bem facinho, que é para você entender de uma vez por todas. Então, vem comigo e vamos analisar a questão de hoje. Então, eu tenho aqui uma questão para ser analisada. A função da linguagem está correta em qual das opções? Então, eu tenho que olhar as opções, certo? E eu tenho que chegar à conclusão de qual delas eu tenho o exemplo que combina com a classificação da função da linguagem. Então, eu tenho aí, letra A, durante o dia observa-se o sol no céu. Será que essa frase, né, durante o dia observa-se o sol no céu, é uma metalinguística? B, alô, alô, Pedro, você está me ouvindo? Bem, será que isso aí é uma função fática? C, a Lua é o satélite da Terra. Será que isso é uma questão poética? D, que dia maravilhoso tive eu ontem. Será que isso é um referencial? Não beba refrigerante, pois faz mal à saúde. Será que isso faz parte da função expressiva? Então, vem comigo entender essa história direito. Bem, essa questão aí eu tirei de uma questão do ano de 2019 da banca CETRED e o órgão que foi o organizador, né? Foi a prefeitura de Juazeiro do Norte, que é do Ceará, tá bom? Então, vamos embora lá entender essa questão. Então, primeira coisa, que para entender as funções da linguagem, eu preciso entender os elementos da comunicação, tá bom? O que são os elementos da comunicação? É aquilo que eu preciso para que a comunicação aconteça. Vamos pensar bem, quando eu estou me comunicando com alguém, né? É preciso que alguém fale, alguém escute e alguém compreenda aquilo que está sendo falado. Para isso, eu preciso de 6 elementos, tudo bem? Primeiro, eu tenho um emissor, que é quem fala, né? Que expressa uma mensagem para um receptor, que é quem escuta. Bom, esse emissor, para construir essa mensagem que ele está enviando para esse receptor, que é quem vai escutar, ele precisa ter uma referência, certo? Ou seja, ele tem que ter um contexto, ele tem que ter um assunto para tratar. Para isso, ele se utiliza de um canal, ou seja, um veículo que vai levar essa comunicação, aquilo que ele está querendo comunicar, a mensagem que ele está querendo comunicar. Eu agora estou falando com vocês quais veículos que eu estou usando. A minha voz, estou usando o YouTube, né? Então, qual é o veículo? E esse veículo aí que eu estou usando está funcionando? Então, a grande sacada é essa. Bem, e para construir essa linguagem também, estou usando um código. No nosso caso, eu estou usando a língua portuguesa, mas toda a mensagem é construída em torno de um código. Um código que é familiar tanto para o emissor, tanto para quem está falando,
quanto para o receptor, que é quem está escutando. Bem, entendida essa parte aí dos elementos, né, aquilo que é preciso para a comunicação acontecer, aí eu vou começar a entender o que são, né, quais são as funções da linguagem. Primeira função da linguagem que eu vou ter aí é a função referencial ou denotativa. O que seria uma denotação, pessoal? A denotação é quando eu me utilizo de uma linguagem que é referência. Qual é a nossa linguagem que é referência? Palavras cujos significados que eu vou me utilizar são aqueles significados que são apresentados lá no dicionário. Ou seja, eu vou me utilizar de palavras com o seu sentido real, ou seja, com aquilo que elas de fato significam. Então, essa função referencial ou denotativa é chamada também de função informativa, porque a ideia é tecer uma informação. Ela tem como objetivo principal informar, referenciar algo, ou seja, ela se utiliza da linguagem denotativa. Ela quer comunicar, informar algo. E aquilo que ela está comunicando, informando, é de suma importância. Quais são os exemplos que eu tenho desse tipo, né, dessa função da linguagem? São os materiais didáticos, ou seja, os livros didáticos que eu tenho, que eu possuo. Eu tenho textos de referência, textos jornalísticos, né, em que a preocupação é informar conteúdo, informar uma notícia, também são textos de referência. Textos científicos, artigos científicos, eu tenho um conteúdo a ser informado? Tenho. Posso usá-los como referência? Sim. Então, quando eu penso em função referencial ou denotativa, eu penso em textos que eu posso tomar como referência. Por isso, são textos em terceira pessoa, e aí quando eu penso em terceira pessoa, eu lembro logo do ele, ela, né? Ou seja, de um assunto, eu estou tratando de um assunto. E são textos de caráter impessoal. Por que eles são textos de caráter impessoal, pessoal? Por quê? Porque a ideia não é expressar aquilo que o emissor ele acha, o que ele acredita. Não. É apenas oferecer uma referência, um texto de referência sobre algum assunto, tá? E o que eu estou oferecendo, ele pode ser utilizado como referência para qualquer pessoa, ou seja um artigo científico ou um texto de um livro, ele pode ser utilizado para estudos, ou seja, também para levantamento de informações, tá certo? A próxima função que eu tenho aí, pessoal, é a função emotiva ou expressiva. Bem, nessa função, o foco é no emissor, é naquilo que ele sente. Olha como que mudou de figura, né? Agora o foco é aquilo que o emissor sente. Tem como objetivo, né? Tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades, ou seja, o pessoal do emissor, aquilo que ele está sentindo, por meio da própria opinião. Então, aqui, o que vale é a opinião do emissor, ou seja, de quem está falando. Alguns exemplos são os textos poéticos, as cartas, os diários. Por quê? Porque aqui, o que vai ser utilizado é a primeira pessoa, porque o texto é de caráter pessoal. Ou seja, quem está escrevendo, ele revela as suas emoções. A próxima função que eu tenho é a poética. Ela é muito encontrada, né? Ela é característica das obras literárias. O emissor preocupa-se
De que maneira a mensagem será transmitida? Por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem, ou seja, eu tenho aí a utilização da conotação, ou seja, de uma linguagem conotativa, de uma linguagem figurada. Ou seja, eu vou dar uma nova roupagem às palavras. Digamos que eu pegue lá a palavra gato e eu digo assim, olha, aquele rapaz lá é um gato. Eu peguei uma palavra que dá nome a um animal, mas eu disse que alguém é um gato para dizer o quê? Que ele é muito bonito. Ou seja, eu dei uma nova característica, eu dei um novo significado a uma palavra. E isso é típico da linguagem conotativa e que está presente na função poética. Alguns exemplos são provérbios, né? Aquela ideia de, ó, como dizia meu pai, né? Como dizia minha mãe, né? E eu também tenho aí as anedotas, que seria o quê? Os textos curtos que têm o objetivo de nos fazer rir, né? Os trocadilhos, as músicas. Então, todos esses tipos de, esses gêneros textuais, melhor dizendo, estão dentro do universo da função poética, em que a ideia é a escolha certa das palavras, ou seja, como que essa mensagem vai se construir, o foco está na mensagem. A próxima função que eu tenho aí é a função fática. O foco, né, dela é o quê? No canal, ou seja, no veículo. Esse veículo que está levando essa minha mensagem, está funcionando ou não está? A ideia é eu testar o tempo todo para ver se o meu receptor está recebendo a minha mensagem. Por quê? Porque ela tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação. Então, onde que eu vou encontrar isso? Nas expressões de cumprimento, nas saudações, nos discursos, ao telefone, etc. Quando eu pego o telefone e faço simplesmente assim, alô? Fulano tá me ouvindo? Eu já estou estabelecendo aí uma função fática. Porque a minha ideia é testar para ver se esse canal, ou seja, esse veículo que está levando a minha mensagem, se ele está funcionando. A próxima que eu tenho aí é a função conativa ou apelativa. É a preferida aí das mães, né? E dos textos aí publicitários. Bem, o foco é a persuasão, ou seja, é um texto de caráter persuasivo, é uma função persuasiva. Por quê? Porque tem um intuito, né? Tem um intuito de convencer o leitor. Eu preciso convencer quem está me ouvindo ou quem está lendo o que eu escrevi de fazer aquilo que eu quero. Onde que eu vou encontrar? Ela é muito utilizada nas propagandas, publicidade e nos discursos políticos. Quem aí nunca viu um político com aquela lábia tentando nos convencer a dar os nossos votos para ele, hein? De 4 em 4, aliás, de 2 em 2 anos nós passamos por isso, né? Uma hora por governantes que vão governar na esfera estadual e federal e nas outras, né, nas outras oportunidades aí, aqueles que vão governar na esfera municipal. Mas aí a queridinha deles, né, é a função apelativa ou conativa, ou seja, a ideia é convencer aí o meu ouvinte, o meu leitor. A próxima que eu tenho aí é a função metalinguística. Olha que eu tenho aí dentro dessa palavra a palavra linguística. Então, eu tenho dentro da palavra metalinguística a palavra linguística. Será que é alguma coisa relacionada à língua? Sim, porque aqui o que nos interessa é o código.
como que esse código está sendo usado? Bem, a linguagem que se refere a ela mesma, ou seja, eu tenho uma coisa explicando ela mesma. Por exemplo, se eu tiver um poema explicando como se escreve um poema, é metalinguística. Se eu tiver um conceito de gramática, é metalinguística, porque eu estou usando a nossa língua para explicar a própria língua. Vamos ver aí, ó, um texto que descreva sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema, são alguns exemplos. Ou seja, se eu tiver um texto, né? Se eu tiver um texto em que eu fale sobre a linguagem textual, eu tenho um texto de língua portuguesa explicando algo sobre a linguagem. Se eu tiver um documentário explicando como fazer um documentário, eu tenho algo que explica como eu faço aquilo. Outros exemplos é a gramática e os dicionários. Na gramática, eu uso a língua portuguesa para explicar conceitos da língua portuguesa, e nos dicionários eu tenho lá frases, né, ou conceitos que explicam o conceito da própria língua. Eu me utilizo de expressões da língua portuguesa para explicar outras expressões da própria língua portuguesa. Então, é algo explicando ele mesmo. Dessa forma, a gente pode voltar na nossa questão. Então, eu preciso encontrar a função da linguagem, né? A opção em que eu tenho a função da linguagem que está sendo empregado de forma correta, ou seja, eu tenho o exemplo e eu preciso ver se essa classificação de de função de linguagem, melhor dizendo, eu preciso entender se essa função de linguagem que está sendo utilizada para classificar é a correta. Então, vamos lá. Primeira opção aí, ó. Durante o dia, observa-se o sol no céu. Bem, metalinguística. Eu tenho aí a língua explicando a própria língua? O fato de que durante o dia observa-se o sol no céu é uma questão tratada pela língua portuguesa? De forma nenhuma. Então, nesse caso, essa opção eu não posso marcar. Tudo bem? A segunda opção, ó, eu tenho aí, alô, alô, Pedro, você está me ouvindo? Bem, vamos pensar. Quando eu falo alô, alô, Pedro, eu estou tentando aí testar o meu canal de comunicação? Será que eu estou me preocupando se Pedro está me ouvindo ou se ele não está me ouvindo? Opa! Então, aí, de fato, eu tenho uma função fática, que tem como objetivo o quê, gente? Testar o meu canal de comunicação. Ver se o meu ouvinte, se aquela pessoa a quem a minha mensagem se destina, se ela está ligada naquilo que eu estou falando, se ela está conseguindo entender aquilo que eu estou dizendo. Então, opa, achei a minha opção certa. Mas vamos continuar olhando as outras opções para a gente continuar entendendo os conceitos. A próxima opção que eu tenho aí, gente. A Lua é o satélite da Terra. Será que eu estou usando aí uma função poética? Será que eu estou falando, como dizia meu pai ou minha mãe? Será que eu estou usando aí uma linguagem musical? Ou eu estou me utilizando aí de uma anedota, ou seja, um texto que procura fazer eu rir? Não, né, gente? A Lua é o satélite da Terra, é um conceito que eu posso tomar como referência. Então, aí eu não tenho uma função poética. Então, essa daí eu posso, anular e não marcar. Por quê, gente? Porque não tem nada a ver a classificação com o exemplo que está sendo utilizado. Próximo aí, pessoal. Que dia maravilhoso tive eu ontem. Bem, será que
essa sensação, né, essa emoção que eu tive pelo dia maravilhoso de ontem, eu posso tomar como referência? Será que é um texto que me descreve algum conceito? Me ensina algum conceito? É um texto que eu encontro em algum livro didático? Ou em alguma notícia? Ou algum artigo científico? Não, né, pessoal? Então, eu não posso dizer que isso daí seja um exemplo de função referencial. Última opção aí que nós tínhamos, gente. Não beba refrigerante, pois faz mal à saúde. Será que aí eu estou tendo uma função expressiva? Ou será que aí eu estou tentando convencer alguém para não beber refrigerante? Bem, se eu estou tentando convencer alguém, seria melhor se eu classificasse como uma função conativa ou apelativa. Eu estou persuadindo alguém a não beber refrigerante. Então, eu não posso classificar essa daí como uma função expressiva. Bom, pessoal, espero que você tenha aproveitado essa dica daquela tia louca. Peço a você que deixe o seu joinha e se inscreva nesse canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de outros vídeos, porque a minha ideia é gravar muitos vídeos para poder preparar você, professor, professora, ou quem sabe aluno do Enem, aluno que vai prestar o Enem, né? Preparar você para a sua prova. Afinal de contas, gente, todas as provas de concurso caem em língua portuguesa. Essa língua tão temida por alguns, mas que pode ser muito bem estudada e pode se tornar fácil se a gente procurar as ferramentas certas. Peço você também que compartilhe, por favor, esse vídeo com seus amigos. Nos ajude aí a crescer para que a gente possa ajudar a sociedade mais e mais de alguma forma. Um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo.